Na cena de abertura, um exército de soldados rasos ataca a infame divindade cadáver, usando apenas suas espadas enferrujadas, e paga caro por isso. Enquanto dezenas de soldados perdem suas vidas para o ser impiedoso, o salvador, Shagrua, Edith Lugrid, também conhecido como o Esmagador da Calamidade, entra em cena para enfrentar a criatura perigosa. Assim que fica cara a cara com o demônio maldito, Shagrua libera seus feitiços e ataques mágicos mais poderosos para subjugar o demônio, enquanto os outros clérigos que o trouxeram da igreja observam tudo acontecer. À medida que a luta se intensifica, os clérigos percebem que o labirinto cresce ainda mais e amaldiçoam o necromante por trazer mais mortos para o mundo deles. Após avançar contra o grande demônio com uma enxurrada de ataques de espada mágica, Shagrua faz uma breve pausa para ver qual será o próximo movimento do necromante. Percebendo a pausa, o necromante lança um feitiço diabólico que choca a todos no labirinto. Para manter o herói ocupado, ele envia um dragão para matar Shagrua, mas, como era de se esperar, Shagrua mata o dragão sem esforço. Seguindo em frente, Shagrua encara seu arqui-inimigo e continua a impressionar os clérigos que assistiam à batalha a uma distância segura. No início, os clérigos temiam pela vida do herói, já que o necromante havia invocado um exército para se proteger. Porém, Shagrua aproveita para relembrar sua própria história em sua mente. Depois de derrotar o segundo dragão enviado contra ele, Shagrua ativa seus olhos malignos e os usa para enxergar os espíritos e almas das pessoas que o necromante matou no passado. O necromante percebe isso e tenta argumentar com Shagrua, já que, de certa forma, possui os mesmos olhos que o herói. Mas Shagrua nunca negocia com terroristas. Assim, ele extermina parte do exército do necromante e continua destruindo cada um dos desgraçados até, eventualmente, usar seu último neurônio para esmagar o restante dos esqueletos com pedras. Com apenas ele e o grande esqueleto necromante restantes, Shagrua tenta conversar e fazê-lo mudar de ideia antes de lutar. Ele diz ao esqueleto para parar de ser um babaca brincando com os cadáveres e as almas das pessoas que matou no passado e virar a página para ser uma pessoa melhor. Tendo vivido por quase um século, o necromante sabe que já é tarde demais para se redimir. Então ele conjura novos selos, desconhecidos até mesmo por Shagrua, e entoa encantamentos para o confronto final. Shagrua se prepara para um ataque decisivo e até recebe ajuda de um dos clérigos atrás dele. No fim, a magia de ataque infalível de Shagrua o ajuda a vencer a luta. Antes que o necromante pudesse piscar, já se via tentando se lembrar do que havia acontecido com ele. Após alguns flashes e visões confusos, o necromante de repente acorda em um beco no Japão moderno, na forma de um adolescente estudante do ensino médio. Enquanto tenta assimilar o novo ambiente, o necromante toca a própria garganta e descobre algumas manchas de sangue. O que pode ter acontecido comigo? Pergunta-se o necromante enquanto caminha em direção à luz no fim do beco. Eventualmente ele sai para a rua e fica pasmo ao ver o quão moderno e eletrônico é o mundo ao seu redor. Incapaz de compreender o que diabos está presenciando, o necromante apenas vaga pelas ruas como um animal perdido. O que ele não sabia era que o corpo adolescente que possuía havia acabado de ser morto por um grupo de mercenários assassinos de elite que estavam em busca de recuperar seu corpo. Um dos operativos por trás da mesa, Takumi, fica preocupado ao notar que o sujeito que eles tinham acabado de matar estava andando lá fora como se nada tivesse acontecido. Para investigar mais a fundo, ele usa seu drone para confirmar que o cara era de fato o estudante do ensino médio que haviam matado. Confuso, Takumi cancela a recuperação do corpo e observa o rapaz com manchas de sangue no pescoço parado em meio à confusão. Enquanto isso, o necromante, agora no corpo do estudante, aceita o fato de que foi reencarnado em outro mundo. Só que desta vez, o mundo em que ele se encontra vive em paz eterna. Enquanto tenta pensar em seu antigo mundo, dois policiais aparecem ao notar que ele estava vagando por aí e começam a falar com ele em japonês. A princípio, o necromante não consegue entender a língua, mas mantém a calma até usar sua magia para decifrar as palavras antes de responder às perguntas. Aparentemente, os policiais estavam preocupados com o sangue em sua camisa e queriam ajudá-lo. Eles pedem seu nome e o necromante lhes dá o nome do verdadeiro dono do corpo, Pula Shinoyama. Infelizmente, justo quando os policiais estavam prestes
A ajudá-lo, uma estranha e bela mulher pisa em um deles e arrasta Pula de volta para o beco onde ele estava. Enquanto correm pelas ruas, dois esquisitos que se autodenominam Arashi e Iwa percebem a cena estranha, mas decidem ignorá-la e continuar aproveitando o dia. De volta ao beco, a mulher maluca se apresenta como Misaki Sakin Miya e pergunta se Pula se lembra dela, enquanto ele começa a ter mais flashes e visões. Misaki o ergue no ar e o sacode vigorosamente. Em seguida, o puxa contra seus seios, forçando-o a senti-los. Quando tem certeza de que ele está realmente vivo, volta ao verdadeiro motivo de estar ali, matá-lo. Enquanto Pula agradece por ter salvo sua vida, Misaki puxa a mesma arma que usou para assassinar o verdadeiro Pula anteriormente e ataca o necromante. O necromante, agora no corpo de Pula, a reconhece dos flashbacks que teve dela e corre pela sua vida. Enquanto isso, Takumi tenta se sentir melhor aceitando um contrato para matar uma criança. Já Pula, depois de correr um bom tempo, finalmente encontra um lugar para se esconder. Enquanto pensa em uma forma de sair da situação, Misaki o alcança e o ataca. Na primeira metade da luta, Pula apenas desvia e se defende de todos os ataques de Misaki. No entanto, assim que tenta fugir, Misaki perfura sua perna com uma barra de ferro. Pula fica incapacitado por um momento e decide partir para o ataque para derrubar aquela que estava tentando matá-lo. Para isso, lança uma das facas dela contra ela e a atrai para a parte mais profunda do prédio em que estavam. Logo, Misaki aparece e lhe conta algumas coisas sobre o lugar. Acontece que aquele prédio costumava ser o local de execuções da Yakuza, e a maioria das pessoas o evitava justamente porque muita gente havia sido morta ali. Misaki então pergunta se ele consegue ver os fantasmas presentes no ambiente, e Pula finalmente usa seus olhos malignos para ter um vislumbre das dezenas de espíritos que rondavam a mulher insana que vinha em sua direção. Após murmurar mais algumas palavras desconexas, Misaki parte para o golpe final. Só que desta vez Pula, o necromante, já havia recuperado todo o seu poder mágico e estava ainda mais forte. Ele assume sua posição de combate e perfura Misaki com uma de suas gigantescas mãos esqueléticas, prendendo-a contra a parede. Ele sente que isso já deveria ser uma punição suficiente para ela por brincar com a vida dos humanos ao seu redor. Enquanto Pula aproveita seu tempo no Novo Mundo, Shagrua e os outros clérigos lutam para entender o que havia acontecido durante aquele último ataque. Shagrua estava bastante convencido de que havia percebido a alma do necromante, mas, no último instante, seus olhos malignos não conseguiram mais rastrear a alma do necromante, como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar. Ao mesmo tempo, o necromante recupera totalmente a consciência em seu novo corpo e agradece a Misaki por lhe dar uma nova chance de viver uma vida pacífica. Em seguida, começa a murmurar algumas palavras sem sentido, antes de finalmente perceber que havia matado Misaki acidentalmente durante seus últimos ataques. Todas as tentativas de acordar sua assassina foram inúteis, e com o tempo, ele começou a sentir medo do que poderia acontecer a seguir. Antes que a história principal continue, o necromante nos conta como sua vida triste começou, sendo um dos raros nascidos com olhos malignos. Ao perceberem que o filho havia nascido com tais olhos, os pais do necromante o venderam para os feiticeiros da corte, onde foi treinado para se tornar um necromante a serviço do Império. Por anos, o necromante lutou bravamente pelo sucesso do Império, mas eventualmente a política e a ganância levaram o Império à ruína. Mesmo após perder seu posto no Império, o necromante buscou levar uma vida pacífica. Assim, se resignou a viver sozinho em uma caverna pela eternidade. Com o passar dos anos, ele notou algumas crianças perdidas vivendo nas cavernas e saiu de seu caminho para alimentá-las, oferecendo-lhes frutas e carne todos os dias. Embora não mostrasse seu rosto, as crianças ainda assim eram gratas a quem quer que as ajudasse, e o necromante ficava feliz em poder ajudá-las. Eventualmente, as crianças descobriram o esconderijo do necromante e o acolheram de braços abertos, brincando com ele sempre que podiam. A vida foi boa por um tempo, até que os
os estúpidos humanos descobriram a relação das crianças com o feio necromante. Incapazes de aceitar tal convivência, capturaram todas as crianças, chamaram-nas de profanadas e impuras e as mataram para purificar sua terra dos filhos do mal. Ao descobrir a traição cruel dos humanos, o necromante vingou as crianças matando todos os desgraçados que haviam tirado suas vidas. Quando terminou, voltou a viver sozinho, dedicando-se a aprender tudo o que podia sobre feitiços de reencarnação. Como já não podia mais morrer de causas naturais, esperou séculos até que um herói aparecesse para matá-lo e assim, finalmente, completar o feitiço de reencarnação, livrando-se daquele mundo frio e cruel. Com a chegada de Shagrua, sua missão foi concluída e agora ele se depara com sua primeira morte no novo mundo. No presente, Pula faz de tudo para acordar Misaki, mas infelizmente ela já se foi. Antes de tomar qualquer atitude, ele sofre um colapso emocional por ser absurdamente poderoso e logo depois tenta se recompor. Enquanto isso, Takumi tem dificuldades para aceitar o que diabos havia acabado de testemunhar diante de seus olhos. Logo, ele recebe uma ligação de sua chefe, Lisa, que pergunta por que ele estava demorando tanto para entregar o último serviço. Takumi envia a ela a gravação do incidente entre Pula e Misaki e aguarda sua resposta. Enquanto isso, Misaki relembra seus momentos mais preciosos enquanto sua vida lentamente se esvai. Acontece que Misaki nem sempre foi tão insana quanto era agora. Nascida de um pai e uma mãe amorosos, Misaki sempre conheceu o calor do afeto parental desde o início. No entanto, tudo mudou em uma noite fatídica, quando um assassino em série atacou e matou seus pais bem diante de seus olhos. Por anos, ela condicionou sua mente para se tornar como os assassinos em série, até finalmente rastrear e matar o desgraçado que havia assassinado seus pais. Depois de cumprir a missão de sua vida, ainda assim não ficou satisfeita com a vida. Embora já trabalhasse para a organização na época, Misaki ainda queria saber como era matar pessoas boas e sair impune. Ela não dava a mínima para o que os outros tinham a dizer e, em vez disso, buscava trabalhos que envolvessem matar pessoas com as quais não tinha nenhum rancor. Então, quando surgiu um pedido de assassinato para matar uma criança, ela não hesitou e cortou a garganta dele, sem a menor preocupação. Surpreendentemente, não sentiu absolutamente nada e ainda queria mais. Para alcançar aquele nível de sucesso em sua vida, percebeu que precisaria matar a si mesma. Com isso em mente, subiu na beira de um arranha-céu e se preparou para saltar e dar fim à própria vida. No entanto, quando estava prestes a fazê-lo, Takumi a chamou e a convenceu a voltar para terminar o trabalho que lhe havia sido designado. Inicialmente, Misaki ficou chocada ao saber que a criança que havia eliminado mais cedo estava de volta, andando por aí. Mas, eventualmente, ela juntou seus pedaços e correu para finalizar o serviço. Antes de reviver o restante de suas memórias, Misaki desperta de repente e se encontra deitada no chão, perto de Pula e do drone de Takumi. Ela pede uma explicação a Pula, mas este estava mais atônito com o tamanho dos seios dela do que capaz de oferecer qualquer resposta. Eventualmente, Misaki insiste em saber como estava viva, mas Pula a informa que, na verdade, ela foi reanimada com magia e ainda não voltou à vida. Era mais seguro chamá-la de zumbi, já que Lisa confirma que seu corpo ainda estava morto. A questão na mente de Misaki agora era o que havia acontecido enquanto estava morta. Acontece que, 40 minutos antes de sua ressurreição, Takumi, o corretor de informações e homem dos bastidores da organização, chamou Lisa e seus capangas para o local para que investigassem por conta própria. Ao chegarem, Lisa ficou chocada ao ver selos mágicos e enormes partes de corpos esqueléticos espalhados pelo lugar. Ela verificou 2 vezes para ter certeza de que não estava alucinando antes de deixar que Pula terminasse o que estava fazendo no corpo de Misaki. Quando ele terminou de infundir a ferida mortal de Misaki com magia, virou-se e exigiu saber quem eram aquelas pessoas diante dele. Lisa se apresentou, junto com seus aliados, como amigos de Misaki e pediu a Pula que explicasse o que havia acontecido com
sua querida companheira. Após narrar como havia matado Misaki em primeiro lugar, Pula prosseguiu explicando como usou magia de ressurreição para restaurar seu corpo e colocá-la de volta em pé. Ao ouvirem Pula falar sobre magia, Lisa e os outros ficaram paralisados e pediram ao impostor que fornecesse mais provas de que realmente estava usando magia. Logo, Pula, o necromante, percebeu da pior forma que magia não existe no mundo em que está atualmente. Para salvar as aparências, ele dissipou os selos mágicos e tentou fazer parecer que tudo não passava de uma alucinação coletiva. Claro que Lisa não engoliu essa desculpa e o confrontou, exigindo que parasse com aquela besteira. Em resposta, Pula invocou seus feitiços de ataque e se preparou para eliminar todos ali. Antes que a situação escalasse para a violência, a líder insensata, Lisa, pediu um tempo para refletir. Pula concedeu o tempo solicitado e observou as estranhas armas que os capangas dela carregavam. Pouco antes de o silêncio se tornar insuportável, todos ouviram as sirenes de incêndio ecoando do lado de fora. Embora devessem atender à emergência, decidiram ficar para apoiar sua amiga. Takumi fez uma pesquisa rápida e logo descobriu que havia um incêndio no prédio Shakuzawa, um orfanato onde crianças órfãs da Yakuza e outras crianças desamparadas eram cuidadas. Pula ficou preocupado ao ouvir sobre as crianças em perigo. Então, pediu a Lisa que lhe contasse mais sobre o incidente. O que ela fez? Depois de ouvir o suficiente, imediatamente pediu para ser levado até lá para salvar as crianças. Quando questionado sobre o motivo de se importar tanto, ele respondeu que era porque acreditava que crianças não deveriam sofrer a mesma dor que ele sofreu por ter sido queimado no passado. Lisa, satisfeita com sua resposta, mandou Takumi levá-lo até o prédio. Pula deslizou entre os edifícios da cidade até chegar ao prédio Shakuzawa. Uma vez lá, analisou a situação e sentiu a energia vital das crianças. Antes que o drone de Takumi pudesse piscar, Pula lançou-se para dentro da sala em chamas e infundiu as almas dos pais mortos nas carcaças esqueléticas, de modo que os pais pudessem carregar seus filhos até a segurança. Depois de cumprir o feito, Pula saiu do alcance da mídia e continuou com seus próprios objetivos. Takumi, então, verificou as transmissões e encontrou as imagens dos esqueletos lá. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele tira um tempo para analisar o novo amigo. Ele avisa Lisa para ficar longe do desgraçado. Mas então, Lisa lhe diz para se apressar e ir até aquele prédio, para que possam testemunhar Misaki voltar. A vida com Misaki de volta de pé, Pula passa a discutir seu próximo passo com Lisa: alcançar a verdadeira paz. Ele pede que ela lhe diga a melhor forma de conquistar isso neste mundo, e Lisa responde que ele precisaria ter muito poder e dinheiro. Em seguida, ela pede para ele revelar sua motivação, MMO, para estar ali. E Pula diz que só quer levar uma vida pacífica em qualquer mundo em que esteja. Ao ouvir Pula desabafar com sinceridade, Lisa se emociona e se oferece para ajudá-lo. Ela se apresenta formalmente como a intermediária dos assassinos e designa Misaki e Takumi como seus novos aliados, ajudando-o a se adaptar à vida na Tóquio moderna. Ao perceber seu novo trabalho, Takumi desaba em lágrimas e se junta a Pula no centro da cidade. Alguns dias depois, Pula, Takumi e Misaki se estabelecem em seu novo esconderijo, enquanto Misaki relaxa assistindo a um vídeo dos esqueletos postado online. Takumi e Pula trabalham para organizar seus novos pertences. Durante a mudança, Takumi se preocupa e pergunta a Misaki se ela se sente estranha por morar com a pessoa que a matou. Muito pelo contrário, Misaki estava animada por viver com um esquisito como ela mesma. Na verdade, ela gostava da presença de Pula e o respeitava por ajudá-la a cumprir seu último desejo, morrer. Takumi suspira, arrependido de ter feito a pergunta, mas logo deixa a conversa para trás e discute alguns assuntos com Pula. Pula, por sua vez, ignora tudo que ele diz e apenas agradece por ajudá-lo a se adaptar a esse estranho novo mundo. Takumi tem um pequeno ataque de preocupação e pergunta se Pula realmente está bem em ficar no prédio da tortura. Pula garante que está tudo certo, mas então Takumi pergunta sobre a família do verdadeiro Pula e como ele pretende enganá-los por tempo indeterminado. Pula explica que já os enganou, fazendo-os acreditar que o verdadeiro Pula foi em uma jornada de autodescoberta, já que atualmente é férias de verão na Terra Real. Para reforçar seu álibi, Pula pega alguns cartões postais
e promete enviá-los à família todo mês, para que saibam que ele está bem. Além disso, ele está meio perdido sobre o que fazer a seguir, pois nem consegue se lembrar dos nomes da família do verdadeiro Pula. Takumi o incentiva a tentar se lembrar, mas Pula não consegue, devido à forma como o verdadeiro Pula morreu. Em seguida, Pula fala sobre as semelhanças entre seu mundo original e o atual. Embora ele não se importe muito com isso, está feliz que a região Gelwood não exista neste mundo, pois a discriminação seria insuportável para ele. Após esse assunto, Pula revela o nome que tinha em seu mundo antigo, o Deus Cadáver, e informa aos dois restantes que precisa rastrear quem quis matá-lo inicialmente. Takumi sugere que ele pergunte a Lisa sobre isso, mas Pula diz que ela precisou manter segredo por questões de segurança. Mesmo assim, ele ainda pretende descobrir por conta própria e só forçará Lisa a falar como último recurso. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.